em termos de regras gramaticais, nós temos três tipos de vozes. Eu expliquei para vocês até agora duas: voz ativa e voz passiva. Só que nós temos também a voz reflexiva. O que é reflexiva? É reflexo. Bateu, voltou. Não é aquela história de bateu, voltou, tipo espelho? Então, o que é uma voz reflexiva? É quando no verbo, o sujeito ele faz a ação, mas ele também sofre a ação ao mesmo tempo. Ah, não é possível, não entendi isso. Como é que existe essa possibilidade de fazer e sofrer ao mesmo tempo? Pense, por exemplo, que Maria cortou-se. Maria cortou o dedo. Ok? Maria se cortou-se. Então, quando tem um tracinho com C depois do verbo, cortou-se, ok? Eu vou estar dizendo que o sujeito, ela cortou o dedo e ao mesmo tempo ela foi cortada, ela sofreu a própria ação que ela realizou. Então, esse é um exemplo prático que vocês podem entender como uma voz reflexiva. Então, retomando, temos três tipos de vozes verbais. A voz ativa, quando o sujeito faz ação. E esse sujeito que faz ação é chamado de sujeito agente. Muito bem. Se eu tenho, então, um outro tipo de voz, onde o verbo apresenta uma ação, onde o sujeito sofre essa ação, a qual o sujeito sofre essa ação, então eu vou chamar essa voz de voz passiva. E o sujeito é sujeito paciente, porque se ele sofre, ele é paciente, ok? E se eu tiver um verbo indicando que o sujeito ele faz e ao mesmo tempo ele sofre a ação, geralmente esse verbo vindo com tracinhos SE no final, cortou-se, machucou-se, ok? Agrediu-se, ele agrediu e foi agredido ao mesmo tempo, ok? Quando nós temos essas duas situações ao mesmo tempo do verbo, a gente diz então que é uma voz reflexiva, ok? Onde eu tenho sujeito agente e paciente na mesma figura. Certo, pessoal? Então vamos ali. Continuando, eu quero que vocês peguem o material de vocês e agora eu faço questão, como se fosse em presencial, que vocês deem uma olhada ali na página 89. Nós temos, após os exercícios ali, do exercício 4, letra A e B, nós temos ali um parágrafo que diz assim: em algumas situações, o sujeito pode, acompanhar aí comigo a leitura, em algumas situações, o sujeito pode praticar, receber ou praticar e receber ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. Então, o que é isso que está dizendo? É o que eu acabei de falar. O sujeito ele pode realizar aquele verbo, aquela ação do verbo, ele pode sofrer aquela ação e pode realizar e sofrer ao mesmo tempo. Ok? É isso que está sendo dito aqui. O sujeito que pratica a ação verbal, ele recebe o nome do sujeito agente. Então, quem faz, age. Então, ele é um sujeito agente. O sujeito que recebe a ação, que sofre, né, a ação, ele expressa pelo verbo, é denominado de sujeito paciente. O sujeito que é agente e paciente ao mesmo tempo de uma ação verbal é chamado de sujeito reflexivo. Ok? Então, nós temos ali embaixo, a seguir, três exemplos de sujeito. Então, em 1996, Leonardo DiCaprio interpretou Romeu no cinema. Então, quem que interpretou Romeu no cinema? O Leonardo DiCaprio. Então, ele que realizou a ação? Sim, foi ele que realizou a ação. Então, ele é um sujeito agente, ok? E é uma voz ativa. Se eu tenho a frase agora, a obra Romeu e Julieta foi adaptada para o cinema em 1936, em 1968, 1996 e 2013. Agora eu tenho que identificar o verbo. Cadê o verbo? Agora o verbo não é mais interpretou, e sim foi adaptada. E aí eu pergunto para eles, quem é que foi adaptado? O cinema ou a obra Romeu e Julieta? A obra Romeu e Julieta. Então a obra foi adaptada. Então aqui ela sofreu a ação. Então ela é um sujeito paciente, porque ela sofreu. E aí eu chamo ela de voz
passiva, ok? Romeu e Julieta se apaixonaram perdidamente. Então, um se apaixonou pelo outro, certo? E ao mesmo tempo o outro, um foi apaixonado, eu me apaixonei e fui apaixonada. Tá bom? Não existe esse termo, mas é só para vocês entenderem. Então, eu não me apaixono sozinho, né? Então, eu me apaixono, mas ele também se apaixona por mim. Então, eu faço e sofro a ação ao mesmo tempo. Entendeu? Então, não é só o cortar C com um tracinho C, SE. Mas ali, ó, eu tenho o SE do mesmo jeito, só que não tenho tracinho. Então, vocês conseguem perceber que eu tenho ali um indicativo de reflexivo, ok? Então, se eu tenho aí um sujeito que sofre e realiza a ação ao mesmo tempo, ele é chamado, então, de sujeito reflexivo. E a voz também é chamada de voz reflexiva, ok? Voz reflexiva. Então, aí acaba o reflexivo sendo até mais fácil de identificar, porque tanto o sujeito quanto a voz são chamados de reflexivos, ok? Qual é a dica que eu dou para vocês? Peguem os 3 exemplos que eu dei ali. O primeiro, o verbo é direto, ok? Não tem muita enrolação. A frase ela é direta. Você lê a frase tranquilamente. Na frase 2, você já não tem só um verbo, você tem dois. Um que indica o estado do sujeito e outro que indica a ação do sujeito, ok? No particípio. Então, o que você vai fazer? No primeiro exemplo ali, começa em 1996, depois de Leonardo DiCaprio, você identifica o verbo, grifa ele ou circula ele. Qual é o verbo? Interpretou. Ok? Aí você vai, depois que você circulou a palavra interpretou, você vai escrever a pergunta quem. Põe lá, quem? Ponto de interrogação. Pergunta para ele, quem é que interpretou? Ele vai responder. A resposta de quem interpretou é o sujeito, ok? E aí você consegue identificar tranquilamente que esse verbo é o verbo que está agindo, ok? Já no exercício, a frase 2, pega ali os verbos que você identificou. Foi adaptada. Circula eles ali para mim. Ok? Perceba, a primeira frase, quando eu digo ação ativa, quando a pessoa é ativa, ela realiza ação direta. Então, é um verbo só. Tá? Quando eu tenho foi adaptada, eu tenho 2 verbos. E ele está indicando que o sujeito sofreu a ação. Então,